Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Roberto Santin, sou atual diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, e hoje a gente está aqui, então, para atuar como moderador do Toxicologia em Debate, né, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Toxicologia que busca promover a disseminação de conhecimentos na área da toxicologia, fomentar discussões sobre os mais diversos assuntos e aspectos relacionados aí à toxicologia, bem como também esclarecer dúvidas pertinentes a esse tema tão relevante. Nesse mês de junho, o tema a ser abordado são os canabinoides sintéticos. Essas substâncias, elas têm se tornado cada vez mais presentes no cenário da toxicologia social e têm despertado, né, preocupações significativas, né? Então, dessa forma, compreender os efeitos, riscos, os impactos dessas substâncias, ele é fundamental para a saúde pública e para a implementação também de políticas de prevenção e combate aí ao uso. Então, durante o debate, a gente vai ter a oportunidade de ouvir alguns especialistas renomados na área, que vão compartilhar aí seu conhecimento e perspectivas sobre os canabinoides sintéticos. Gostaria aqui já de deixar um agradecimento em nome da SB Tox, né, a presença dos debatedores, né, o Dr. Rafael Lanaro, a doutora Karina Diniz Oliveira, o Dr. Paulo Tenório Cerqueira. Eu gostaria também de agradecer a presença do diretor da SB Tox, o Dr. Eduardo Campos, que também está auxiliando nessa transmissão. E para iniciar o nosso trabalho, então vamos começar com a apresentação aí do Dr. Paulo Tenório, é graduado em farmácia, especialista em análises clínicas, mestre em saúde pública, né, pela Universidade de São Paulo. Desde 2012 é servidor público da Secretaria Municipal de Saúde, né, de São Paulo, atua na área de toxicologia, foi coordenador do Laboratório de Análise Toxicológica, assessor técnico da Divisão de Vigilância Epidemiológica, foi membro da diretoria da Abracit, Associação Brasileira dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Atualmente atua como professor nos cursos de Farmácia e Medicina da Universidade Cidade de São Paulo e como coordenador do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade e fica aí, então, o seu tempo aí para você fazer a sua apresentação e ao final, né, da apresentação dos três debatedores a gente abre para discussão. Primeiramente, boa tarde aos colegas, Dr. José Roberto, Dr. Rafael Lanaro, doutora Karina. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar desse Toxicologia em Debate e vamos então buscar compartilhar aqui a nossa experiência no município de São Paulo com relação à vigilância e assistência das intoxicações. Bom, primeiramente, eu gosto sempre de trazer à tona, né, como que é a organização dessa vigilância e assistência das intoxicações na cidade de São Paulo. Bom, a assistência às intoxicações, né, foi criada aqui no município de São Paulo em 1971, né, foi o decreto municipal que criou o CCI de São Paulo, né, e durante todo esse processo, o CCI passou a ser subordinada, a administração do CCI passou para a Vigilância em Saúde em 2004, e a partir de 2020 foi instituída, a partir da portaria 1061, né, e a portaria municipal, né, do secretário municipal de saúde, 491 de 2020, foi instituído o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações. Área essa ao qual fica, então, subordinada, né, à Divisão de Vigilância Epidemiológica, que, por sua vez, compõe as áreas técnicas da Covisa, né, e na nossa hierarquia maior encontra-se o Secretário Municipal de Saúde. Bom, o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações é dividido em 3 grandes áreas de atuação: a assistência, vigilância e educação. Especificamente a assistência é onde nós temos as nossas unidades de atendimento direto ao paciente ou ao profissional de saúde que precise de um apoio no diagnóstico e condução dos casos suspeitos de intoxicação. Essa unidade é o Centro de Controle de Intoxicações e o Laboratório de Análises Toxicológicas. Bom, o Centro de Controle de Intoxicações é um serviço
que foi criado, então, em 1971, como já falado previamente, e que tem o objetivo de oferecer o apoio especializado no atendimento médico de pessoas expostas a substâncias químicas. Esse serviço fica instalado lá no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, Jabaquara. É uma equipe multidisciplinar composta por médicos e enfermeiros. O CCI funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana de forma ininterrupta, inclusive finais de semana e feriado. O Laboratório de Análises Toxicológicas, ele foi criado em 1974, também é uma unidade de assistência aqui subordinada ao Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, e o objetivo é produzir, né, promover o diagnóstico laboratorial toxicológico de indivíduos expostos às substâncias químicas ou agentes tóxicos. Também fica instalado lá no Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, no Jabaquara, e a equipe ela é composta, então, por farmacêuticos e técnicos de laboratório. Tal qual o Centro de Controle de Intoxicações funciona todos os dias da semana, inclusive sábados e feriados, 24 horas por dia. Bom, a área responsável pela vigilância das intoxicações, ela tem, né, como instrumento de avaliação as notificações do SINAM. A intoxicação exógena, ela passou a ser de notificação compulsória em 2010 e desde então ela vem sendo mantida na lista de doenças e agravos de notificação compulsória. Ela é uma notificação de frequência semanal, né? E ela é, como compulsória, ela é de caráter obrigatório a todos os profissionais de saúde que atendem nos serviços de saúde casos suspeitos de intoxicação exógena. Esse caso, então, é notificado e os profissionais de vigilância em saúde vão fazer a investigação complementar desses casos para confirmar ou afastar o caso de intoxicação. Bom, para avaliar, né, a amplitude das ações relacionadas à vigilância das intoxicações, o programa instituiu investigações epidemiológicas específicas, né, e indicadores de monitoramento dessas notificações no SINAM. Então, nós temos estabelecidos aqui na cidade de São Paulo os indicadores de produção e qualidade. Produção avalia número de notificações e número de serviços notificantes, e qualidade vai avaliar o percentual dos campos que estão com incompletude, no caso, né, ou seja, ou não estão preenchidos, ou o percentual que tem o preenchimento de ignorado, e coerência aqueles que o seu preenchimento não trazem coerência. Além disso, o programa ainda faz investigação epidemiológica de óbitos, utilizando as fontes do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, o SINAM e o DataTox, que é o Sistema de Atendimento do Centro de Controle de Intoxicações, faz uma investigação presencial no IML para fazer vistas aos laudos toxicológicos do IML, e também promove investigação no serviço de atendimento da vítima do óbito e também na residência da vítima. Tudo isso é para que a gente tenha o maior número de informações e que possa confirmar ou afastar esse caso que evoluiu a óbito por intoxicação. Além disso, ainda o programa faz, aqui em São Paulo ainda tem uma grande incidência de casos, né, de notificação de casos por exposição ao chumbinho, então, por isso, nós temos uma investigação específica para a exposição a esses agentes tóxicos, e, por fim, a gente também faz, a partir da investigação epidemiológica, desses casos que nós classificamos como atípicos, por demandas diversas, como o Ministério Público, também demandas que vêm por ouvidoria, né, e alguns agentes tóxicos que não, o paciente não evoluiu a óbito, mas traz uma característica peculiar à sua exposição. A exemplo, metanol, né, ou algum que traga alguma repercussão popular, como um exemplo de um agente tóxico que não é tão danoso à saúde, mas trouxe uma repercussão, como o caso dos slides, né. Bom, aqui no município de São Paulo, nós temos algumas referências para auxiliar, tanto na assistência quanto a vigilância das intoxicações. Então, esse primeiro manual, o verdinho, é o manual de vigilância do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações. Então, esse manual, ele orienta como os profissionais de saúde devem preencher a ficha de notificação no SINAM.
Ele está disponível no site do programa, né, no site da Secretaria Municipal de Saúde, lá na página do programa, e todos podem ter acesso e baixar para utilizar como uma ferramenta de consulta. E outro manual que também é utilizado aqui, foi produzido pelos profissionais servidores aqui do programa de intoxicações no município de São Paulo, é o manual de assistência toxicológica. Esse manual é de apoio para o diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas por agentes tóxicos. Eu chamo a atenção aqui, nós temos um capítulo drogas de abuso, drogas de abuso, e lá na página, da página 128 à página 133, é a parte desse manual que vai falar especificamente sobre canabinoides sintéticos. Então, ressalto, né, a importância dessa referência aí para auxiliar os profissionais de saúde, os colegas farmacêuticos, no apoio no diagnóstico e condução desses casos. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje especificamente, então? Aqui, o programa de intoxicações, ele está produzindo um relatório semanal, tá, de notificação de casos suspeitos de canabinoide sintético registrados no SINAM. Então, nós temos o último relatório, é o Boletim Epidemiológico número 6, 2023, né, que traz os dados notificados, né, consolidados de 1 de janeiro de 23 até 10 de junho de 2023. O que nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo? Nesse período de 1 de janeiro a 10 de junho de 2023, nós tivemos notificados 7.860 casos suspeitos de intoxicação endógena. Destes, 3.409 casos, ou seja, mais de 43%, foram casos de intoxicação por drogas. 12% do total das drogas de abuso, eles tiveram canabinoide sintético descrito como agente tóxico. Tá? E dos serviços, né? Aqui você tem um total de notificações atendidos na cidade de São Paulo e de residentes da cidade de São Paulo que foram atendidos em outros municípios. E, por fim, nós temos 411 notificações de casos suspeitos de intoxicação por canabinoides sintéticos de pacientes que foram, de fato, atendidos nos serviços de saúde do município de São Paulo. Então, desse total de casos suspeitos de canabinoides sintéticos, nós excluímos 5, que são de residentes de São Paulo, mas que foram atendidos em outros municípios. E desse total, nós temos um caso, um óbito suspeito de intoxicação por canabinoide sintético que está em investigação epidemiológica. Bom, a gente traz aqui um pouquinho, uma série histórica, né, dessas notificações de canabinoides sintéticos, de casos suspeitos de canabinoides sintéticos na cidade de São Paulo. Em 2021, nós tivemos mais de 6.000 e quase que 6.300 notificações de drogas de abuso. Tá? Desse total, 0,4%, ou seja, 25 casos, tinham canabinoide sintético no seu agente tóxico. Em 2022, nós tivemos mais de 7.150, quase 7.150 casos notificados de intoxicação por drogas de abuso. Destes, 99 casos continham canabinoides, foi descrito ter canabinoide sintético. Isso correspondeu a 1,4% do total das notificações de drogas de abuso. E hoje, né, 2023, nós já temos mais de 3.300 casos notificados de intoxicação por drogas de abuso. Destes, 411 têm canabinoide sintético no seu principal agente da exposição, o que já corresponde a mais de 12% do total das notificações de drogas de abuso no ano de 2023. E observando aqui na linha, que traz essa proporção da relação de canabinoide sintético do total de drogas de abuso, há de se observar esse crescimento exponencial da exposição a essas substâncias. Bom, aqui eu trago o dado segundo mês de notificação, né? Então, o que demonstra que
um aumento bastante expressivo no ano de 2023 com relação aos anos anteriores, né? A partir de agosto de 2022, a gente já observava um aumento nessas notificações, e o que se confirmou a partir de janeiro de 2023, essa explosão de casos, né, de exposição aos canabinoides sintéticos, e o que está representando aqui nesses dados. Bom, aqui eu trago para vocês, né, uma análise por semana epidemiológica, ou seja, aqui é a cada edição do boletim, né, que a gente publica. Então, o que a gente consegue perceber? Quando eu comparo a semana epidemiológica 18 com a semana epidemiológica 23, nós tivemos, nesse período que dá 35 dias, um incremento de mais de 62% no total de notificações de casos suspeitos por canabinoide sintético, né? Seguindo essa tendência, a gente imagina que até o final do ano a gente vai ultrapassar aí a casa dos 1.000 casos suspeitos de intoxicação por canabinoide sintético. Bom, aqui eu trago para vocês a distribuição espacial na cidade de São Paulo, né? Então, a região leste é a região que tem o maior número de notificações por canabinoide sintético, seguido da região norte e a região sudeste, né? A região centro, embora, né, a gente observe aí um grande fluxo, né, de usuários de droga, isso não se reflete no número de notificações destes serviços, tá? Segundo o Distrito Administrativo de Atendimento, o Distrito Administrativo de Atendimento que teve o maior número de notificações é a Vila Jacuí, com 102 notificações, que corresponde a quase 25%, seguido de Itaquera, ambos da Zona Leste, que corresponde aí, Itaquera, no caso, a 9% do total. Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, São Mateus e Guaianazes, todos eles compõem aí a região leste da cidade de São Paulo, né? E somados, aí, eles vão corresponder a 239 notificações de casos suspeitos de canabinoides sintéticos na cidade de São Paulo. Okay? Com relação ao tipo de serviço, o CAPS é o serviço que mais notificou esses casos suspeitos de intoxicação por canabinoide sintético, né? Aproximadamente 45% do total de notificações de casos suspeitos de canabinoides sintéticos foi realizado pelos CAPs, e os demais distribuídos aí entre os serviços de emergência e urgência, né? Exceto a UBS, que é um serviço de atenção básica, com 1,5% desse total. Os demais, todos eles, correspondem a serviços de emergência e urgência. Bom, com relação à faixa etária, o que a gente observa? Uma maior incidência na faixa etária do adulto jovem, de 20 a 39 anos, né? O que correspondeu a mais de 61% do total das notificações, e a predominância do sexo masculino, com 80% do total do número de notificações de exposição por canabinoide sintético. Com relação à raça-cor, chama atenção aqui as populações mais vulneráveis, né? Então a raça-cor parda preta correspondendo a mais de 72% do total das notificações, e o ensino médio, né, somando, né, ensino médio incompleto e completo, a gente tem aí mais de 49% do total dessa população. Embora o branco ignorado, neste caso, tenha uma prevalência em torno de um pouco mais de 20%, ainda há de se considerar que essa população, né, essa população mais acometida está aí dentro da faixa aí do ensino médio completo e incompleto. Bom, o que mais nós temos, né? Nós temos aqui as notificações de casos suspeitos de intoxicação segundo o local de ocorrência. Então, a maior parte delas, né, mais da metade, acontece no ambiente externo, ou seja, na rua, seguido da residência, né? As notificações também, segundo o critério de confirmação, clínico epidemiológico e o clínico somados, corresponde a quase que a totalidade do critério de confirmação, né? Lembrando que aqui em São Paulo, né, nós não temos método diagnóstico para identificação de canabinoide sintético, tá? Então, aqui em São Paulo, nós não fazemos exame toxicológico que identifique canabinoide sintético. Então, não há de se esperar mesmo que tenha um critério de confirmação laboratorial alto para esses casos.
Com relação à evolução dos casos, a maioria desses casos, quase que 76%, evoluiu bem com cura sem sequela, né? 13 casos evoluíram com sequela, e nós temos um óbito em investigação, né? Um óbito por intoxicação em investigação de um jovem de 16 anos, e que nós aguardamos aí o laudo toxicológico do IML para poder confirmar ou afastar essa exposição. Bom, esse é o cabeçalho da ficha do SINAM, que vem a definição de caso suspeito. Isso aqui é um clássico para nós da área da toxicologia, que é o indivíduo, né, sendo exposto a substâncias químicas, né, vai desenvolver sinais e sintomas ou alterações laboratoriais compatíveis com essa exposição. Então, essa é a definição de caso suspeito de intoxicação exógena. Aqui eu trago o campo 49, que é o grupo do agente tóxico, e como é a orientação aqui na cidade de São Paulo para a digitação dessas informações na ficha, né? Lembrando que para você analisar o canabinoide sintético, ele faz parte de um campo aberto, de um campo de digitação livre. Então, é necessário fazer uma padronização para que a gente consiga qualificar essa informação e conseguir produzir esses dados que agora nós estamos aqui visualizando. Então, são esses 411 casos. Então, a orientação aqui no grupo da agente tóxico, selecione o drogas de abuso, e no campo aberto digite canabinoide sintético e o que o paciente referiu. Então, se ele referiu K2, canabinoide sintético K2, se foi K9, Spice, enfim. E aqui é como o paciente referiu, né? Então, primeiro o termo canabinoide sintético, seguido do que o paciente referiu que era aquela droga de abuso. Ok? Aqui eu não vou me prolongar muito, mas são outros campos de notificação da ficha, né? Que eu sugiro, né? Por isso que a gente tem aqui o manualzinho, né? Orientando, né, que caso necessitem, acessem lá a nossa página na internet e baixem para utilizar. Bom, com relação à classificação da doença, isso também para a gente é um dificultador. Por quê? Porque nós não temos um CID na CID-10, né? Na CID-11 já consta, né, canabinoide sintético, mas na CID-10 ainda não tem, então a gente não tem como classificar essa intoxicação. Então, se orientou, né, padronizou, estabeleceu que para esses casos de intoxicação confirmada, na ficha de notificação do SINAM, se utilize o CID T40.9, que é a intoxicação por outros psicodieléticos e os não especificados, ou seja, alucinógenos. Ok? Isso porque na classificação a gente tem muita classificação errônea, como intoxicação por cannabis e derivados, né? Então a gente buscou padronizar para que não dificultasse a análise epidemiológica e a classificação desses casos. Ok? Bom, e como toda ficha de notificação, tem um campo de informação complementar, que lá a gente orienta a que sejam inseridos dados laboratoriais, dados clínicos e, se possível, a caracterização da exposição, ou seja, um pouco da história desse caso. Aqui, para vocês entenderem um pouco, é o fluxo de investigação epidemiológica complementar dos casos suspeitos de intoxicação exógena, né? Esse fluxo ele serve para qualquer tipo de atendimento, né? Então, o serviço de saúde atende o caso suspeito de intoxicação exógena, entra em contato telefônico com o CCI coleta as informações, encaminha essa ficha DataTox e a ficha SINAM gerada ao programa, o programa avalia e qualifica essas notificações do SINAM, e quando é objeto de investigação complementar, que não são todos os casos, ele encaminha para a unidade de vigilância em saúde responsável do território para investigar o caso no atendimento, no serviço de atendimento, na residência do paciente, e aí então qualificar essa informação e a gente ter uma classificação mais assertiva dessa exposição. Aqui é o fluxo, o protocolo de assistência e vigilância, né, para os casos suspeitos de intoxicação por canabinoides sintéticos. Então, esse é o protocolo que a gente está estabelecendo, né? Nós estamos buscando uma parceria com o Ciatox de Campinas, o Rafael também pode trazer isso um pouco mais para vocês,
para que todos os casos suspeitos de intoxicação exógena por canabinoides sintéticos, atendidos nos serviços do município de São Paulo, entrem em contato telefônico com o CCI vai orientar a assistência e a condução do caso, vai orientar a coleta de amostra, e essa amostra vai ser encaminhada para o LAT, né, que é o Laboratório de Análises Toxicológicas lá, aqui da cidade de São Paulo. O LAT vai fazer a triagem nessa amostra de urina, né, vai produzir o resultado vai ser encaminhado para o CCI, que por sua vez vai entrar em contato com o serviço de saúde para passar o resultado. O laboratório vai acondicionar essa amostra, que vai ser encaminhada para o CIATOC, para o LTA de Campinas, né? O LTA vai fazer a análise na urina e no sangue, e vai ser capaz de identificar 223 substâncias, e vai devolver esse resultado para o CCI, que por sua vez vai orientar o profissional do serviço de saúde com o resultado produzido pelo LTA de Campinas. O programa de intoxicações vai consolidar as informações do atendimento do CCI, as informações do diagnóstico laboratorial do LAT-TMSP e as informações do diagnóstico laboratorial do CIATOC de Campinas, e vai produzir relatórios periódicos com esses resultados e buscando fazer associações que possam, de fato, contribuir para o esclarecimento do caso e o mapeamento dessa população exposta aí aos canabinoides sintéticos. Aqui, novamente, é especificado só o fluxo laboratorial, né, que está contido no resumo anterior, e era isso que eu tinha me proposto a dividir com vocês. Certo, muito obrigado, Paulo, né, pela exposição. Dando sequência, agora eu convido a doutora Karina Diniz Oliveira, né, psiquiatra, especialista em dependência química, docente do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e colaboradora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, né, da Unicamp, para dar a sua palavra. Obrigado, Karina, né, de novo aí por aceitar vir aqui no Toxicologia em Debate apresentar um pouquinho sobre os canabinoides sintéticos. Eu que agradeço o convite, José Roberto, Rafael, e é um prazer estar aqui com vocês. A minha atuação na Unicamp, né, no Departamento de Psiquiatria, além do CIATOX, né, além do CIATOX que eu colaboro, a gente tem bastante projeto em comum. Eu trabalho na unidade de emergência referenciada, então é um lugar em que a gente pega, né, que aparecem os casos, como eu vou falar um pouco, né, das questões clínicas, né, o Paulo falou bastante, né, das questões mais epidemiológicas e das medidas que estão sendo tomadas em São Paulo. Aqui em Campinas, a gente ainda está montando as políticas públicas, né, municipais para lidar com isso. As equipes estão sendo capacitadas sobre as questões clínicas mesmo, né, relacionadas aos canabinoides sintéticos. Então, eu acho que é importante falar, quando a gente fala dos canabinoides sintéticos, eu comecei pensando que é complicado chamar de canabinoides, né? Porque são substâncias análogas, né? Mas quando você fala canabinoide, a ideia que o usuário tem é que os efeitos colaterais e os riscos são os riscos da maconha. Isso não é real, né? É chamado de canabinoide porque tem uma alta afinidade pelos receptores canabinoides cerebrais e das outras partes do corpo, mas os efeitos colaterais são bem mais intensos, né? Então, isso é uma das coisas, né, do sucesso dessa nova, sucesso que a gente fala entre 1000 aspas, né, da difusão mesmo. É uma droga que começou aqui no Brasil nos presídios, né, estava mais restrita aos presídios em 2011, 2012, aí foi para a rua. A gente trabalha com população de rua, recentemente ela foi para a rua,
pós-pandemia, e agora ela está muito mais difundida em outros meios, né? O número de usuários é cada vez maior, e a gente vê no pronto-socorro, às vezes, relatos de pessoas que chegam com alterações clínicas e que mencionam o uso dos canabinoides sintéticos. O Rafa vai falar um pouco, que a gente trabalha junto, né, sobre, ali entre a UER e o Ciatox da Unicamp. Então, a comercialização dessa substância é uma comercialização muito acessível, é pela internet. Ele pode ser vendido na forma de papel, ele pode ser vendido, muitas vezes ele é vendido na forma de incenso, então eles pegam ou de um composto de ervas, aparentemente inocente, e isso dá também uma imagem para o usuário de que é uma droga natural, mas o que eles fazem? Eles pegam alecrim ou melissa, essas ervas que são usadas para defumação, e pulverizam a substância nessas ervas, que aí o usuário fuma, ou tem também relatos de uso via oral e via retal, mas hoje o que a gente vê são assim, na sua maioria, os usuários, eles usam ou fumada mesmo, ou pelo vape, né? Pelo vape, que é bem difundido e que aumenta muito a intensidade dos efeitos, né? O que acontece com o canabinoide sintético? São algumas substâncias, né, que têm uma afinidade até 40 vezes maior pelos receptores canabinoides no cérebro. No cérebro, a gente tem dois tipos, principalmente, de receptores canabinoides. O CB1, que fica mais na região cerebral mesmo, né, e os receptores periféricos, que são o CB2, que são mais para o sistema imune, né, tem receptor CB2 no baço, e no cérebro tem em quantidade menor. Então, a afinidade do canabinoide sintético, ela é tanto pelo CB1 quanto pelo CB2. Isso é importante a gente saber, né, que isso pode ser uma das causas, né, aliás, é uma das causas que contribui para os efeitos colaterais, que podem ser muito prejudiciais ao usuário. O que acontece? Há receptores CB1 pelo cérebro todo, inclusive no cerebelo, né, nos núcleos da base, que são responsáveis pela coordenação, pela temperatura, né, pela regulação da temperatura corporal. Tem também nas regiões frontotemporal, occipital, que são regiões que são responsáveis pelo pensamento, pela coerência do pensamento, né, pelo nosso juízo de realidade também e do nosso raciocínio. O que acontece? Como a afinidade das substâncias presentes nos canabinoides sintéticos, a primeira substância, eu acho que o Rafa vai falar um pouco disso, a primeira substância descoberta, né, que foi associada aos canabinoides sintéticos, inclusive em pesquisas de laboratório que não eram ilícitas, eram na ideia da medicação mesmo, foi a JWH18, né, que tem muita afinidade pelo CB1, né, chega a ter 14 vezes mais afinidade pelo CB1 do que o THC, que é a substância psicoativa da maconha, né, e tem 10 vezes mais afinidade pelo CB2. Hoje nós temos outros compostos, porque o que acontece? Conforme os canabinoides sintéticos, isso acontece com as novas substâncias psicoativas, né? Elas acabam sendo rastreadas pelos órgãos de controle e são tidas como ilícitas. E aí, os responsáveis pelos laboratórios, né, ilegais, eles mudam, às vezes, um anel ou outro, e isso faz com que a substância ainda não seja taxada. Então, é uma corrida, né, com
para você conseguir a ilicitude e o controle dessas substâncias. O que acontece? Os efeitos, por essa afinidade muito maior dos canabinoides sintéticos aos receptores canabinoides, os efeitos da substância acabam sendo muito mais intensos, né, do que os da maconha natural, e muito mais duradouros. Então, tem relatos de pessoas que ficaram até 2 dias com sintomas psicoativos relacionados à intoxicação mesmo, após terem usado canabinoides sintéticos. E isso faz com que essa intensidade dos sintomas acabe tendo, muitas vezes, causando um prejuízo para o indivíduo por conta de sintomas psíquicos mesmo, né? A pessoa que usa o canabinoide sintético, ela corre um risco muito maior de desenvolver quadros psicóticos devido a essa toxicidade, né, maior e essa afinidade, e aí isso faz com que a droga também seja metabolizada de uma maneira mais lenta. Então, os efeitos acabam sendo duradouros. No pronto-socorro da Unicamp, a gente atendeu um paciente que era um universitário e que veio com um quadro francamente psicótico, crônico, né? Já fazia 1 mês e meio, mais ou menos, que ele estava com delírios autorreferentes, então achando que ele estava sendo perseguido, né? Bem paranoide, e ele tinha história de ter usado um pouco antes do início dos sintomas, o canabinoide sintético, né, num contexto recreativo, assim, e de uma maneira meio inconsequente, né, o jeito que eles divulgam o canabinoide sintético é de uma maneira inconsequente, não mostra os riscos que isso pode oferecer à saúde. Todo mundo vai apresentar esses sintomas? Não todo mundo, mas eles são muito mais prevalentes do que nos usuários e muito mais intensos do que nos usuários de maconha natural, né? Então, os sintomas, por exemplo, o que a gente chama de tétrade do THC, né, que é a analgesia, catalepsia, diminuição da motilidade e hipotermia. Isso pode ser muito mais intenso em usuários de canabinoides sintéticos. Então, quando a gente pensa em efeitos, por que um dos efeitos, né, que falam, a droga deixa como se fosse um zumbi, a pessoa tem comportamento de zumbi. O canabinoide sintético, ele tem uma grande afinidade pelos receptores CB1, também do cerebelo, que é responsável tanto pela coordenação de movimentos finos, quanto pelo andar, né? Então, isso altera a motricidade mesmo do indivíduo de uma maneira muito mais visível do que a maconha natural. E por isso que dá aquela impressão que a pessoa vira um zumbi, né? Primeiro pelos sintomas psicoativos e segundo pelos receptores de canabinoides presentes nos locais cerebrais responsáveis pelo movimento, né? O que preocupa, né, na urgência e emergência, o que preocupa as equipes de saúde? Não são apenas os efeitos psicoativos, né, da substância, então maior irritabilidade, mas os efeitos físicos, o metabolismo, a metabolização, né, do canabinoide sintético é via renal, hepática e renal, e há estudos que mostram uma toxicidade, principalmente renal, né, dos indivíduos que têm relato, né, que tem o uso de canabinoide sintético, e isso uso agudo, não necessariamente o uso crônico, né, não precisa usar várias vezes para causar. Então, o aumento da motricidade, a pessoa se mexe mais, risco de ter uma desregulação da temperatura corporal, então, apesar da maconha causar, muitas vezes, a hipotermia, tem também relatos de pessoas que desenvolveram hipertermia maligna, né, por conta dessa atuação nos núcleos da base,
hipertermia maligna, que é potencialmente fatal. Nesse caso que a literatura mencionou, fez um relato, foi fatal. Então, eles desenvolveram, e isso pode causar uma falência renal. Então, é importante que o médico, quando ele vai atender, a equipe de saúde, quando vai atender alguém que refira ter usado, né, o canabinoide sintético, não se atenha apenas aos efeitos psicoativos, mas aos potenciais efeitos físicos. Tem também uma toxicidade cardíaca, porque o canabinoide sintético, ele age via proteína G, e ele altera o funcionamento dos canais de sódio, de potássio e de cálcio, e isso pode causar infartos, pode causar alterações do ritmo cardíaco. Então, tem relato de taquicardia supraventricular com pós-uso de canabinoides sintéticos. E uma coisa que a gente tem que estar sempre atento é que raramente as pessoas usam apenas um tipo de droga, né? O poliuso é o mais comum, principalmente em contextos festivos. Então, quem usa o canabinoide sintético provavelmente usou álcool também, ou às vezes cocaína. Então, é importante que se faça uma triagem, né? Tanto na anamnese quanto se for possível, né, uma triagem toxicológica mesmo, para a gente conseguir fazer um cuidado integral desse indivíduo, né? A falência renal, por exemplo, ela é potencialmente fatal, né? A rabdomiólise com a toxicidade renal pela substância mesmo, pela dificuldade de metabolismo da substância e pela hipertermia, isso é potencialmente, a pessoa perde o rim, né? E aí às vezes tem que fazer até diálise, né, para conseguir recuperar. Então, quando o usuário ele chega relatando o uso de canabinoide sintético, é importante que se faça um eletrocardiograma, é importante que se colham os exames e que principalmente se hidrate, né, a pessoa. Então, o ideal é que tenha uma hidratação hidrovenosa mesmo, endovenosa, para que essa pessoa que o rim dessa pessoa seja protegido, que evite a hipertermia ou a hipotermia, que pode acontecer também de uma maneira mais prejudicial, né? O que a gente tem que pensar também, isso é uma coisa que a gente viu, a equipe do Ciatox fez, né, junto comigo, um trabalho em que a pergunta para o usuário era: você sabe se você usou o que você comprou? Por quê? Porque tem muita substância que é misturada, né? Não são substâncias que passam por algum controle, né? São substâncias ilícitas, elas não passam por nenhum tipo de controle, né? E aí o traficante acaba colocando o que quiser lá. E tem relato, talvez, não sei se o Rafa chegou a pegar no Ciatox, mas tem relato de rodenticida, né, que é um veneno de rato que altera a coagulação. Então, isso o médico tem que ficar atento também. Quando usa canabinoide sintético, muitas vezes a pessoa tem alterações da coagulação e acabam tendo sangramentos que não se explicam, né? Isso é importante também a gente pensar que quando o usuário ele tem o contato, né, com a substância, muitos dos sintomas não fazem sentido para quem usa a cannabis, né, que é a droga natural sempre. Então, é importante que tenha campanhas também no sentido de orientar mesmo essa população com manuais para mostrar sinais de alarme, quando que eu preciso levar o meu colega para um pronto-socorro, quando que ele está correndo risco, né, quando que o que eu estou sentindo não é o esperado, né, e nem é seguro. Isso é muito importante, as pessoas elas terem essa consciência para não ter desfechos trágicos, né? Teve esse menino que provavelmente
né, faleceu agora, esse de 16 anos aí, em São Paulo. Tem outros casos também relatados na literatura, inclusive de convulsões, de acidentes vasculares cerebrais em decorrência da neurotoxicidade do canabinoide sintético, né? Isso a gente não vê na cannabis, né? No uso de cannabis. O que o usuário de cannabis tem são sintomas mais a menos, alguns, né, que têm uma tendência, também podem ter um quadro psicótico catalisado aí pelo uso, porque são substâncias perturbadoras, mas a prevalência e a incidência são muito menores, né, do que entre os usuários de canabinoides sintéticos. Então, para concluir, assim, é importante que tenha mesmo campanhas de capacitação de equipes de saúde para conseguir lidar com esses sintomas, né, tanto os sintomas psiquiátricos, como ansiedade, sintomas psicóticos, que melhoram com benzodiazepínico e às vezes precisam de neuroléptico, quanto as equipes de saúde mental precisam estar preparadas também para lidar com a questão da dependência, né? Eu acho que é importante falar isso também. O canabinoide sintético, o usuário de canabinoide sintético, ele tem um risco muito maior de desenvolver dependência pela própria potência mesmo da afinidade das substâncias, né, dos compostos. Então, tem muito mais relato de síndrome de dependência em usuários crônicos, né, tem até um que está relatado na literatura, que só usava canabinoide sintético e teve que ser internado pelos sintomas de abstinência, que foram extremamente desagradáveis e que ofereceram risco mesmo, né, de morte para ele, e que melhoravam quando era ministrado o canabinoide sintético. Então, era do canabinoide mesmo. E aí ele retorna depois para o estudo e fala que ele parou de usar o canabinoide sintético e que naquele momento ele estava usando apenas a cannabis mesmo, e de uma maneira muito mais rara. Mas tem esse relato de um aumento da frequência, um aumento da quantidade de uso e sintomas de abstinência em decorrência da falta, né, da substância, o que caracteriza a dependência mesmo, né, numa taxa muito maior do que da cannabis natural. Parece meio redundância a gente falar cannabis natural, a cannabis é a natural, mas eu acho importante reforçar aqui, porque nem todo mundo que está escutando, né, o podcast é especialista na área, e aí eu acho que é importante a gente reforçar, né, que o canabinoide sintético não é cannabis, né, ele é um análogo, mas não é a mesma coisa, né, é muito mais potencialmente lesivo à saúde e muito mais acaba sendo difundido porque é barato também, né? Então, eu acho que as campanhas, elas têm que ter esse sentido de conscientização, mesmo no contexto de redução de danos, né? Para a pessoa ter consciência do risco que ela está correndo ao usar esse tipo de substância. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. O Rafael vai dar mais detalhes do trabalho do Ciatox e das pesquisas que a gente está desenvolvendo, né, Rafa? Eu agradeço muito a oportunidade de falar e me coloco à disposição agora para o debate, depois da fala do Rafa. Muito obrigado, Karina. Sem dúvida, muito importante, né, ter essa contextualização e também da parte clínica, né? Então, após a apresentação agora do Dr. Rafael Lanaro, né, o Dr. Rafael Lanaro, ele é
farmacêutico bioquímico, mestre em toxicologia e análises toxicológicas, doutor em farmacologia, responsável técnico pelas análises toxicológicas do Laboratório de Toxicologia, né, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, CIATOX, membro diretor da Sociedade Brasileira de Toxicologia e também é membro do Comitê de Novas Substâncias Psicoativas da Associação Internacional de Toxicologistas Forenses, o TIART. De antemão, já agradecemos aí também, Rafael, sua disponibilidade em estar aqui hoje debatendo sobre esse assunto tão importante, e fica aí, então, a palavra para você fazer a sua exposição. Legal. Boa tarde a todos. Obrigado, Zeca, aí, pela apresentação. Eduardo, Paulo, Karina. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse debate com colegas, né, que a gente trabalha no dia a dia e sabe que são baita profissionais que estão contribuindo muito aí com a sociedade. Só para confirmar, vocês estão vendo minha tela? Sim, minha apresentação? Tá ok? Sim, Rafa. Ok, então perfeito, então. Então, pessoal, a minha abordagem agora vai simplesmente complementar muito o que o Dr. Paulo e a doutora Karina aí já apresentaram para vocês, tá? Eu vou passar um pouco a questão da experiência da gente no CIATOX de Campinas com os casos de intoxicação aguda, né? Então, uma breve introdução a respeito da contextualização dos canabinoides sintéticos, né, em complemento com o que a doutora Karina disse. Lembrar que os canabinoides sintéticos, eles pertencem à classe, né, das novas substâncias psicoativas. Isso é um fenômeno assim, crescendo desde 2008 no mundo inteiro em relação a novas substâncias, novas moléculas que são lançadas no mercado em relação a produzir efeitos psicoativos e também em relação à questão legal, né, a questão de não ser uma substância proscrita. Então, acompanhando essa série histórica, a gente vê que a cada ano esse perfil vai mudando. E a gente chegou nesse ano, 2020, 2023, a gente está percebendo que agora parece que é a era dos canabinoides sintéticos aqui no Brasil, né? Então, esses canabinoides, eles são substâncias que vão mimetizar a ação da maconha, né, da cannabis sativa. Por quê? Porque, principalmente, eles vão ter uma ação diretamente no receptor CB1 e CB2, mais o CB1 que tem ali o seu efeito psicoativo. Como ele é um receptor amplo em relação, né, por ser um receptor tipo de proteína G, então ele vai ativar segundos mensageiros, MP cíclico, né, vai atuar em canal de cálcio, canal de potássio, enfim, você tem uma série de efeitos bioquímicos, fisiológicos que vão aumentar essa gravidade da exposição a essas substâncias. Importante dizer que esses compostos não são novos, né, são relativamente antigos, apesar de ser da NSP, é antigo, porque na década de 80 eles foram alvos, assim, né, durante os estudos da descoberta da via endocannabinoide, né, da via dos receptores canabinoides. Esses precursores, eles eram testados nos estudos de farmacologia na descoberta aí dos receptores canabinoides, tá? Obviamente, existe uma aplicação terapêutica para ele, né, é um polo, os receptores canabinoides muito importantes para essa questão aí terapêutica, principalmente no controle da pressão arterial, do apetite, náusea, né? Mas, obviamente, que muitas dessas moléculas, por apresentarem efeitos adversos severos, muitas dessas moléculas acabam indo aí para um propósito de uso abusivo, de uso recreacional. Então, a forma de apresentação hoje, como canabinoide sintético, como uso recreacional, ele é encontrado principalmente com uma substância líquida, em spray, né? E eles são pulverizados geralmente em folhas aromáticas, né? Que tenham essências, né? Ou caules ou flores, tá? Então, eles tentam apresentar um aspecto semelhante à da cannabis, da maconha, mas a gente vai ver que não é bem assim, tá? Então, complementando, a gente vê que essas substâncias, elas geralmente são misturadas
a diferentes compostos, diferentes plantas, né? Isso a gente vê nos estudos desde 2010. Então, pode ser geralmente plantas ali inofensivas, mas, no entanto, você pode ter plantas de origem europeia, de origem asiática, ou mesmo americana, que podem apresentar um potencial tóxico, né? Então, se você tem uma planta, por exemplo, que contém ali o ácido aristocólico, que é uma planta que não tem aqui no Brasil, né? Que tem esse princípio ativo, é uma substância extremamente nefrotóxica. Então, existem alguns relatos já na literatura que parte dos efeitos nefrotóxicos dos canabinoides sintéticos, ali da década dos anos 2015, estavam relacionados com as plantas onde esses canabinoides eram misturados. Obviamente que tem todo o efeito nefrotóxico do canabinoide, mas parte desse efeito nefrotóxico ele pode estar relacionado a essa planta que é utilizada aí como um veículo de sua utilização. Obviamente, a gente consegue ver que é totalmente diferente, né? A cannabis sativa, né? A maconha, o formato, o extrato vegetal dela, quando você compara ali com os fragmentos vegetais do famoso K2 aí, ou dessas outras formas de se utilizar os canabinoides sintéticos, então visualmente você percebe que são substâncias totalmente diferentes. Então, por isso que é importante a gente alertar, assim como a doutora Karina já disse, a Sociedade Brasileira de Toxicologia, assim como os Conselhos Federais de Farmácia e Regional de Farmácia de São Paulo, a gente está trabalhando muito com essa campanha de orientar a população e também os meios de comunicação que não existe maconha sintética. Maconha é um tipo de é uma planta, né? E canabinoide sintético é uma substância totalmente sintética, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é importante a gente desmistificar, principalmente pela questão de alertar que os canabinoides sintéticos são substâncias, sim, de alta toxicidade e de alta potência, o que a gente não vê em comparação com a maconha. A gente não vê casos de intoxicação aguda com maconha, ao contrário, que a gente está vendo muitos e muitos casos graves de intoxicação por canabinoides sintéticos. Então, por isso que é importante a gente trabalhar junto aí com a sociedade para mostrar para a população que não existe maconha sintética, certo? E aí temos o fenômeno global, que é o K2, né? O que está aparecendo muito na mídia, K2, K4, K9, mas o que seria isso, né? Então, isso parte ali logo do surgimento dos primeiros canabinoides ali nos anos 2010, 2012, que eram comercializados ali na Europa e nos Estados Unidos. Então, até então, esta forma de apresentação que era comercializada ali pela internet, ali como vocês podem ver, $7 o grama, né, mas também era apresentada na forma de Spice, que é outra logomarca, que a gente pode dizer assim, né? Então, você tinha o quê? Você tinha ali diferentes produtos, tá? Então, e esses produtos, eles foram amplamente estudados, como a gente pode ver aqui, né? Então, a linha de K, né, a linha K2, então você tem aqui, como vocês podem ver no gráfico, K2 Blonde, K2 Blue, K2 Summit. Você percebe que a composição, a forma de apresentação de vegetais imersos aí nessa solução contendo canabinoide sintético são totalmente diferentes, né? E para cada composição de K2 aqui, você tem o quê? Você tem canabinoides sintéticos totalmente diferentes, em concentrações diferentes. Então, por exemplo, o K2 Blonde, ele possui aí, né, 12 miligramas por grama de JWH 018 e 13 miligramas por grama de 0,73. Já o K2, o K2 Latte, que a gente pode ver aqui, ele já tem a adição aí do JWH 250. Então, o que a gente tinha até então nos estudos internacionais ali, a padronização em relação ao que era esse K2, K4, ou as diferentes formas de K2. Então, você tem o quê? Principalmente canabinoides sintéticos de composição diferentes e concentrações diferentes em relação a essas apresentações, ok? Aqui no Brasil, a gente está vendo agora esse fenômeno amplamente disseminado ali nos meios de comunicação, né, de televisão e também, principalmente pelos usuários dessas substâncias. Então, eles relatam, olha, eu estou usando K2, K4, K9, o K9 é mais forte que o K2, mas o que a gente vem percebendo? Como a gente já viu, né, aqui no Brasil, existem várias formas de apresentação.
Uma delas que foi amplamente utilizada foi na forma de papéis, né? Papéis que eram esborrifados com essa solução spray aqui e eram utilizados, né? Também já foi utilizado muito na forma de blotter, né? Parecendo ser LSD. Então, as inúmeras possibilidades de apresentação de canabinoides sintéticos aqui no Brasil são enormes. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas variedades. Então, o que eu queria deixar aqui claro é que não existe hoje uma questão técnica em relação ao que tem no K2, K4, K9, que é divulgado aqui no Brasil. Então, esse é um papel importante, né, do INSPECT, que é um grupo de trabalho aqui junto do pessoal da Unicamp, da USP, das forças policiais em âmbito nacional, que estão analisando essas substâncias apreendidas e estão, né, catalogando em relação ao que tem em cada uma dessas substâncias, e aí sim a gente vai poder dizer por que o K2 tem um efeito, por que o K9 é um outro efeito, ou se simplesmente são apenas as mesmas substâncias. Tá? Então é importante a gente reforçar isso. Em relação ao termo técnico dos canabinoides sintéticos, pessoal, é importante a gente lembrar que os primeiros canabinoides ali com uso abusivo, né, começou ali nos anos 2008, né? E hoje, os canabinoides sintéticos, eles representam a principal classe de novas substâncias psicoativas com o maior número de substâncias psicoativas, ou seja, mais de 300 diferentes tipos de canabinoides sintéticos. Hoje, nós estamos já na 11ª geração dos canabinoides sintéticos. A primeira geração dos canabinoides sintéticos, JWH, né, que são as iniciais desse pesquisador que eu mostro aqui, o John Huffman, que ele é um pesquisador da Universidade de Clemson, nos Estados Unidos, né? Então, ele trabalhava, né, não sei se trabalha ainda, em relação ao sistema endocannabinoide, trabalhando muito com os agonistas dos receptores canabinoides. E a partir dessas pesquisas, moléculas que não foram utilizadas para a terapêutica acabaram sendo utilizadas aí de outra maneira, tá? Algumas siglas que a gente pode ver aqui, como HU, por exemplo, referente, por exemplo, aqui, né, à Universidade Hebraica também. Ou seja, cada sigla tem um porquê, né? E hoje a gente tem o quê? A problemática, nós estamos chegando na 11ª geração dos canabinoides sintéticos, que é o que a gente mais está vendo hoje aqui nos atendimentos do Ciatox. Estão aí elencadas no gráfico, né? Então, o Ciatox de Campinas, ele monitora os canabinoides sintéticos, ele já desde os anos 2010, 2011, a gente já monitorava. E a gente nunca havia detectado essas substâncias. Então, nos últimos anos, a gente começou a detectar principalmente esses canabinoides aí da 11ª geração, que são os que estão nos causando uma certa preocupação em relação à sua potência. Tá? Então, em relação à estrutura desses canabinoides sintéticos, aqui tem o exemplo do precursor deles, né, o JWH018, né, mas você tem uma alta possibilidade de modificações estruturais dessas moléculas, né? Você tem a possibilidade de adição de diferentes compostos, diferentes grupamentos ali, né, substituintes metilados, etilados ali, a adição de compostos halogenados, como flúor, bromo, iodo, isso vai garantir uma maior lipossolubilidade, maior tempo de ação a essas substâncias, né? E principalmente a inclusão, né, de grupamentos indazol, né, aqui no círculo amarelo, e grupamentos tertibutil nesse círculo azul, eles garantem uma alta potência a esses canabinoides sintéticos. Isso que a gente vai ver adiante, tá? Então, uma complementação farmacológica, né? Por que a gente vê muita gravidade em relação às intoxicações por canabinoides sintéticos, e sendo que por maconha, né, em relação ao THC, a gente não vê muito essa gravidade nas intoxicações. Parte desses efeitos, eles são relacionados a mecanismo de ação, a farmacodinâmica, né? Enquanto que o THC, ele é um agonista parcial, ou seja, ele ocupa ali uma relação do receptor ali de até 50% dos receptores, os canabinoides sintéticos, todos eles são agonistas totais, né? Agonistas plenos ali desses canabinoides, ou seja, garantindo ali uma resposta de até 100% de atividade dos receptores. Então, esse é um dos primeiros motivos que a gente vê a potência
das intoxicações ou dos efeitos provocados pelos canabinoides sintéticos, em relação à sua farmacodinâmica, em relação à sua relação estrutura-atividade aí com receptores. Tá? Aqui no outro exemplo, né, a gente vê que esse mecanismo de ação para os canabinoides sintéticos, a potência dos efeitos quando comparado com a exposição à maconha, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, né, que o quadro clínico típico da intoxicação por canabinoides sintéticos, você tem aqui uma alta elevação da pressão arterial, tá? Aí eu complemento para esse gráfico aqui do lado, que foi feito um estudo na Universidade do Missouri, né, um estudo controlado com o usuário de K2, né? Ele usou K2 que continha ali JWH 018, 073, numa concentração de 0,3 gramas, ele fez 3 inalações por 30 minutos. O que a gente observa aqui? Que quando chegou no pico máximo de concentração do canabinoide sintético, foi acompanhado pelo pico máximo de pressão arterial. Ou seja, a pressão arterial, ela acompanha a concentração do canabinoide sintético ali, chegando ali com uma concentração sistólica de 150 milímetros de mercúrio. E à medida que essa concentração do canabinoide, ela vai excretando, ela vai diminuindo ali em torno de 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Para esses canabinoides, a pressão arterial, ela tende a voltar ao normal, mostrando ali esse efeito direto dos canabinoides sintéticos no controle da pressão arterial ali, tá? Então, a gente vê aqui, em comparação, novamente, com os efeitos da cannabis com os canabinoides sintéticos, a gente vê principalmente ali uma gravidade dos efeitos, né? Dilatação de pupila, um olhar vidrado, né? Instabilidade na fala, taquicardia, né? Náusea, vômito, falência renal, que ele é bem característico nos quadros de intoxicação por canabinoides sintéticos, tremores generalizados, cãibras, convulsões e paralisia muscular, tá? E a gente disse para vocês aqui nessa apresentação, né, em relação aos efeitos, né, desses canabinoides, que vem nos preocupando, que até então a gente não tinha esses casos de intoxicação por canabinoides sintéticos. E parte dessa problemática, pessoal, está relacionado com o quê? Com as novas moléculas dessa 11ª geração. Então, como eu bem apresentei para vocês, a gente tem aqui essa 11ª geração, né? Onde você tem aqui, na substituição molecular, a adição de grupos indazol, né? Que é esse grupinho aqui, acho que não consigo mostrar o cursor, mas o grupo indazol e o tertibutil. Com essa colocação, a gente vê o quê? Aqui no gráfico, a gente compara com a potência do JWH em relação à porcentagem de ativação do receptor CB1. Então, lembrando, JWH é o primeiro precursor dos canabinoides sintéticos, né? Aqui a gente consegue ver a potência dele em ativação dos receptores. Quando a gente compara, né, as novas moléculas, que são as que mais a gente detecta hoje em dia, a gente consegue ver o quê? A diferença de potência, né? Em relação aqui, a gente vê a ocupação, né, do 4F-MDMB binaca de mais de 400% ali, em relação à área sobre a curva dos estudos experimentais, tá? E também do MDMB4M pinaca, que é um dos mais potentes. Ele está um pouco deslocado à esquerda, ou seja, ele tem ali um início de efeito provavelmente mais rápido, no entanto, ele atinge uma potência de 300% mais ou menos. No entanto, o MDMB binaca, ele tem um retardo um pouco maior para concentração e manifestação de efeitos, no entanto, a sua potência é um pouco maior. Então, tudo isso está ligado com a modificação molecular desses compostos. Então, o que a gente não via ali no âmbito hospitalar das intoxicações por esses canabinoides sintéticos JWH, hoje a gente está vendo em decorrência da potência, né? Então, isso aqui foi um estudo experimental feito pelo professor lá de Ghent, lá, o grupo do professor, esqueci o nome dele, do Stove, professor Stove, que é um grupo fantástico, pertencente ao TIAFT também. Então, acho que esses estudos, né, in vitro são muito importantes para a gente tomar de decisão e de relação com os efeitos apresentados, tá?
Chama atenção para um canabinoide sintético um pouco atípico, que a gente monitora no laboratório, que é o Cumil 4CN binaca, que na sua molécula ele tem a liberação de grupo cianeto, né? Então, esse talvez seja um dos mais graves, se a gente atender aqui, porque ele vai mudar um pouco a dinâmica da monitorização e do tratamento da intoxicação. Então, já existem alguns casos na Turquia, casos fatais envolvendo esse canabinoide sintético, com correlação direta à morte, né? E, inclusive, você tem a detecção de cianeto livre nesses pacientes, nessas vítimas ali expostas ao Cumil binaca. Ou seja, se isso acontecer, se começar a aparecer aqui no Brasil, isso é extremamente importante a gente gerar alertas em relação aí à presença dessa substância, porque vai mudar o manejo desse paciente intoxicado, tá? Em relação aos casos do Ciatox, pessoal, como eu já disse para vocês, de 2017 a 2022, a gente começou a pegar os primeiros casos, no entanto, foram 2 casos nesses anos, e agora, de 2021 até 2023, a gente já soma 10 casos. Isso já chamou o nosso alerta, isso é preocupante, tá? E esses casos têm dado uma certa gravidade nos atendimentos, tá? Em relação às substâncias mais detectadas, né, o mais detectado é o MDMB4 pinaca, relembrando a minha fala, é um dos mais potentes hoje, de acordo com os estudos in vitro, seguido pelo ADB butinaca, ADB binaca e o 5-fluor MDMB pinaca, que é simplesmente a mesma molécula que é MDMB, com adição de um átomo de flúor na sua cadeia final, tá? Só que o que chama atenção aqui é que, geralmente, os casos com canabinoides sintéticos estão sempre em associação. Raramente a gente encontra um único canabinoide sintético. Geralmente a gente encontra de 2 a 3 tipos diferentes de canabinoides sintéticos, ok? Eu fiz um levantamento geral aqui, nada tão detalhado igual o Paulo, né? Mas o que a gente tem hoje dos casos do Ciatox aqui, confirmados laboratorialmente, pessoal, são pacientes ali com uma média de idade de 29 anos, sendo a menor idade de 14 anos e a máxima de 30, prevalência maior de sexo masculino, assim como o Paulo viu lá em São Paulo, e aqui a gravidade da intoxicação, né? O Poison Severity Score mostra que 60% desses casos tiveram intoxicações leves, né? 20% moderadas e 20% graves. Não tivemos nenhum óbito registrado. Outra coisa importante aqui é que a substância mais codetectada juntamente com esses canabinoides sintéticos foi o THC, em mais de 90% dos pacientes. Ou seja, nesse grupo de pacientes, eram pacientes que tinham o uso social da cannabis, eles estavam em ambiente festivo, ou um churrasco, ou uma festa, né? Eram pacientes, geralmente, que eram usuários, mas tinha ali um contexto ali de uso em festa, por exemplo, tá? Nós fizemos depois observamos que ao longo deste ano, nós tivemos um atendimento maior em pacientes em situação de rua. Esses pacientes em situação de rua atendido aqui na emergência, não do HC simplesmente, mas toda a ERMC, né, lembrando que o Ciatox ele dá cobertura não somente para Campinas, mas para toda a RMC. Então, a gente viu que quando esses pacientes que confirmamos estarem expostos a canabinoides sintéticos eram pacientes em situação de rua, a gente viu uma gravidade ali de 75% dos casos. E a principal substância concomitante nesses casos era a cocaína. Então, a gente consegue ver que tem possivelmente aí uma potência, né, de interação em relação a canabinoides sintéticos com cocaína, crack, e isso pode levar à gravidade dessas intoxicações. Como a Karina já disse, né, os primeiros casos que a gente atendeu foram casos provenientes de origem de sistema prisional, né? A gente teve um caso onde uma mula de canabinoide sintético atendida, né? A gente pode ver aqui o exame feito de imagem, né? Você vê aqui alguns papelotes em região, né, de intestino desse paciente. Ele estava tentando entrar no presídio, né? A gente pode ver aqui essas bolinhas escuras. Esse paciente ele teve que ir para a cirurgia para remoção e após remoção, né, foi aberto os invólucros e se tratavam desses papeizinhos que a sua composição ali era de ADB butinaca
um canabinoide sintético também aí dessa nova geração de alta potência. Tá? Agora eu vou apresentar 2 casos, né? O segundo caso aqui é um paciente já usuário crônico de canabinoide K2, segundo ele, há mais de 1 ano. Ele estava num contexto festivo e ele fez o uso de um cigarro feito de 8 a 10 porções de cada K2, juntamente com porções de maconha. Após usar durante a madrugada inteira, ele começou a sentir mal, com náuseas, vômitos e epigastralgia. Ele chegou na UER hipertenso, né? E dos exames bioquímicos mostravam o quê? Uma alteração, principalmente hepática, com alteração de transaminases e bilirrubina, né? Com valores de referência. Confirmamos. No entanto, a análise toxicológica desses canabinoides, como o Paulo disse, não é algo tão simples. Você tem que ter um método analítico dedicado, de alta sensibilidade, tá? Então, hoje nós conseguimos monitorar mais de entre 30 e 40 tipos de canabinoides sintéticos diferentes, né? E como vocês podem ver nesse caso, a gente detectou o MDMB4 em pinaca numa concentração muito pequena, de 0,3 nanogramas por ml. Tá? Também detectamos no sangue o THC, como o paciente tinha reportado. E reparem aqui, pessoal, na urina a gente não detectou esse canabinoide sintético. Né? Então a gente ficou, nesse primeiro momento, a gente tinha ali pouca experiência com essas novas substâncias e a gente viu que só detectávamos no sangue, no entanto, na urina. Né? Mas por que isso se justifica? Porque o MDMB4 em pinaca, ele sofre ampla metabolização em mais de 12 tipos de metabólitos já conhecidos. Alguns outros estudos mostram de mais de 30 metabólitos sendo encontrados na urina, e você não encontra ele inalterado. Geralmente você vai encontrar este marcador aqui, o M11 e o M12, que são os marcadores mais prevalentes. Ok? Esse paciente recebeu tratamento sintomático de suporte, né? Ele ficou internado durante 3 dias na emergência e a classificação da gravidade dele foi uma classificação ali moderada de intoxicação. Tá? Já esse terceiro caso, é o último caso que eu vou apresentar, foi uma criança de 10 anos, como vocês podem ver, do sexo masculino, de 40 quilos, uma criança em situação de rua. Ele foi encontrado em via pública, inconsciente, em Glasgow 3, com sangramento nasal. Ele chegou na UER, ele teve que ser entubado, né, e receber ventilação mecânica, em decorrência desse sangramento, onde existia uma suspeita de trauma. Ele apresentou uma instabilidade hemodinâmica, sendo necessário o uso aí de noradrenalina, vasopressina. Tá? O paciente ele teve uma parada cardiorrespiratória, o qual foi revertida após 5 ciclos de reanimação. Posteriormente, foi detectado um infiltrado pulmonar nesse paciente, provavelmente da broncoaspiração. Os sinais vitais, como vocês podem ver ali, uma taquicardia, uma hipertensão arterial, uma baixa saturação de oxigênio. E aqui, o que a Karina comentou, essa questão da coagulação sanguínea, né? Ele tinha uma alteração de tempo de protrombina aqui de 41%, né? A gente sim monitora os varfarínicos, né? Como já teve um relato americano de canabinoides contaminados com supervarfarínicos, então é uma monitorização que a gente faz. Só que a gente viu também que os canabinoides sintéticos, eles atuam, principalmente o CB1 e o CB2, eles atuam no controle da hematopoiese, né? Então pode ser uma justificativa, né, essa alteração ali, né, dos parâmetros de coagulação, parte da atuação dos receptores canabinoides, aí o CB2, ali no controle renal, na hematopoiese. Tá? Esse paciente, ele evoluiu com uma insuficiência respiratória aguda, uma pneumonia química, ele entrou em choque séptico com apenas 10 anos de idade, para vocês verem a gravidade do caso. Né? Foi revertida, esse paciente sobreviveu. Depois o histórico, né, de acordo com os assistentes sociais, era uma criança institucionalizada, que ele fugiu, né, e que o vizinho viu ele utilizando uma droga nova junto aí com outros moradores de rua ali, e após consumir essa nova substância, ele teve esse mal súbito. Okay? Na análise toxicológica, a gente detectou o ADB butinaca,
numa concentração de 5 nanogramas por ml, juntamente com o MDMB-4-empinac, numa concentração menor, 1,5. No entanto, na urina desse paciente, a gente encontrou metabólito do crack, né, o coquetileno, morfina e também os canabinoides sintéticos. Tá? Por que a gente encontrou nesse canabinoide sintético na urina? Né? De acordo com alguns estudos, né, o Watanabe, que é Shinpei Watanabe, que é do Japão, ele fez o estudo de metabolismo desses canabinoides sintéticos, e uma das ressalvas desse estudo foi que você consegue identificar os canabinoides sintéticos inalterados quando você tem na urina, quando você tem uma grande concentração no sangue, provavelmente por saturação de via metabólica. Então, nessas situações, você consegue detectar por um maior tempo esses canabinoides na urina. Então, mostrando aí o quão grave foi esse caso, né, a grande quantidade desse canabinoide sintético. Esse paciente, ele sobreviveu, né, ele recebeu um tratamento intensivo de suporte, tá? Ele ficou internado durante 12 dias, na emergência e UTI, foi classificado como grave esse caso de intoxicação. Esse paciente, ele já voltou em um novo atendimento com a gente, novamente, também, mais uma vez, com canabinoide sintético. Tá? Então, para encerrar minha apresentação, hoje nós temos que atuar pensando nessa linha de frente contra os canabinoides sintéticos, né? Você tem a entrada da substância no país e a gente tem aqui, nós do CIATOX, dos hospitais, as frentes epidemiológicas, somos a porta de saída, né? Nós somos ali que está pegando esse paciente que está tendo efeito dessas substâncias. Então, nada mais importante para ter um controle, para atuar junto, né? Para mimetizar, para diminuir, para reduzir o dano desses casos de intoxicação por canabinoides sintéticos, primeiramente o controle de entrada dessas substâncias no país pelas forças policiais federais, depois o controle regulatório pela agência Anvisa, os controles municipais e estaduais em repressão à apreensão dessas drogas, né? O âmbito da pesquisa, da redução de danos em relação a orientar esses pacientes, orientar esses usuários dessas substâncias, e nós aqui no atendimento, né, hospitalar, fornecendo todo o suporte para garantir a manutenção da vida desses pacientes. E era isso. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência. Obrigado, Rafael. Rafael, Karine, Paulo, né, pelas apresentações. Agora vamos entrar, então, numa parte do debate. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou fazê-las, né, e vocês fiquem bem à vontade para respondê-las. Né? Uma das perguntas é relacionada com base nas experiências, né? O que poderia justificar essa crescente prevalência de canabinoides sintéticos no Brasil? E mais especificamente em São Paulo. Não sei se o Paulo gostaria de responder, começar. Bom, as drogas sintéticas aqui em São Paulo, pelo menos do ponto de vista epidemiológico, elas estão relacionadas ao acesso, né, à disponibilidade dessas substâncias a essa população e o acesso dessa população a essas substâncias. Nós, no âmbito da saúde, nós captamos os casos de exposição em que necessitou atendimento do serviço de saúde, né? Agora, no âmbito da distribuição das substâncias no nosso território, eu acho que fica mais voltado à competência dos órgãos de regulação, como, a exemplo, as polícias. Certo. Não sei se o Lanaro gostaria de complementar, Karina, ponto de vista. Eu posso falar, assim, acho que eu acho que a primeira questão é essa questão do acesso que o Paulo disse mesmo, mas eu acho que uma questão é a questão também voltada ao, né, o preço pelo preço, né, o preço que a gente tem aí da droga em si, né. Relativamente, você tem uma substância relativamente hoje barata em comparação com o que a gente via com os canabinoides sintéticos ali nos anos 2015, 2016, onde a gente consultava ali durante as buscas, né, na internet, você via que um sachê de canabinoide, de Spice, de K2, custava $50, $60, né? Então, talvez essa questão do preço seja um primeiro fator.
A outra questão pode estar relacionada aos efeitos, né? O reforço primário da droga, da questão ali que talvez a Karina possa complementar, a questão dos efeitos da substância em termos psicoativos ali, que condicionem dependência. Então, acho que é um conjunto de fatores que pode sim estar aumentando muito essa demanda. Como eu falei, né, eu acho que o preço é importante, a acessibilidade, as pessoas compram de uma maneira relativamente fácil o canabinoide sintético, e o potencial de dependência é maior do que da cannabis, né? Então, uma vez que compre, ela não vai mais usar a cannabis, ela vai sempre procurar, porque induz tolerância, né? É mais potente. Então, assim, de certo modo que a gente pode falar, é um fenômeno parecido com o do crack, assim, né? O crack é uma opção barata, extremamente dependogênica, né? E que faz com que a pessoa, ela até usa outras formas, né? Mas o fumado é o mais potente. Então, acaba sendo, entre aspas, o que a gente fala, né, do crack, sucesso de público por conta disso. É preço baixo, acesso fácil, pouca informação, então as pessoas acham que estão fumando uma maconha que faz um efeito legal, entre aspas, melhor, né, que tem um efeito mais potente, e a acessibilidade. Então, além da repressão, né, eu acho que tem que ter os órgãos mesmo, eles têm que limitar acesso, mas eu acho que tem que ter conscientização também dos usuários, né? A droga foi uma droga que começou nos presídios, que foi um movimento muito parecido com o do crack, né? Da merla, são drogas que começam nos presídios, vão para a rua, e depois já estão entre usuários de festas, daqui a pouco a gente acha nas festas universitárias, né? Acho que só não achou porque não pesquisou ainda, não tinha tanto quando a gente fez a coleta de saliva. Mas, assim, é muito difundido por conta disso também, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que a gente tem que atuar. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, se eu não me falha a memória, na apresentação do Paulo, ele comentou que em alguns casos foram observadas sequelas nos pacientes que sofreram casos de intoxicação por canabinoides sintéticos. Como que essas sequelas ou esses efeitos a longo prazo, eles podem ser avaliados no caso de uma intoxicação confirmada por canabinoide sintético? Como é feita essa avaliação? Bom, primeiramente, a maior parte das notificações, acho que metade das notificações ocorreram nos CAPs, né, que são os serviços aí que, principalmente os CAPs AD, adulto, e AD infantil, e CAPs infantil, perdão. Esses pacientes, a maioria deles já tem vínculo com a unidade, né? Então, essas sequelas são em decorrência à exposição a exposição crônica a esses agentes, né? E como esses pacientes já têm vínculo com esse CAPS, então eles são atendidos, então eles são tirados desse efeito da droga de abuso, no caso do canabinoide sintético, e ali eles, pelo vínculo a esses CAPs, eles continuam o seu tratamento, né? Então, geralmente, a maioria desses casos notificados, eles têm essa natureza. Entendi. Não sei se o Rafael gostaria de complementar. Então, aproveitando já perguntando a mesma linha para o Paulo, né? Esses pacientes, Paulo, aí em São Paulo, que são os dados hospitalares, você tem uma devolutiva da gravidade? Se é parecido com o que a gente está vendo aqui, que mais um contexto leve, alguns casos moderados e alguns outros graves, ou está bem heterogêneo ou mais homogêneo para um caso assim? Como que é o perfil hospitalar aí? Bom, o
que acontece, né, aqui com as notificações? No âmbito geral, a gente monitora as notificações e não são todos os casos que a gente faz a investigação complementar. No caso da exposição aos canabinoides sintéticos, nós estamos num processo de classificá-los como caso atípico. Quando isso acontecer, o que vai gerar? Parece algo simples, mas o que vai gerar? Que todo caso suspeito de intoxicação por canabinoide sintético seja feita aquela investigação complementar. Porque, na verdade, os dados que nós trazemos são dados de notificação do Sinan. Então, a gente entra lá no Sinan, faz a extração do banco de dados e faz a tabulação desses dados e apresenta para vocês. Muito dessas fichas, quando você entra, né, na ficha do Sinan para avaliar, não tem tanta informação que você consiga qualificar. Lembrando que a notificação de intoxicação exógena do Sinan, ela é oriunda da notificação de acidentes no trabalho, né? Então, intoxicações e acidentes no trabalho. Então, foi uma adaptação. Então, você não tem tanta informação com relação à toxicologia. E o que vai acontecer, então? Quando a gente incluir a intoxicação, caso suspeito de intoxicação por canabinoide sintético na investigação complementar, aí os profissionais da vigilância epidemiológica do território de São Paulo é dividido em 6 coordenadorias regionais de saúde e em 27 unidades de vigilância em saúde, que são porções pequenas distribuídas no território de uma organização de vigilância. E eles é que fazem a investigação complementar. Então, essa exposição, né, por canabinoide sintético, caso suspeito, entrando nessa classificação de investigação epidemiológica complementar, eles vão ter acesso a um instrumento que ele vai preencher, aí sim, ele vai preencher com dados laboratoriais, com dados clínicos, com dados de acesso à substância, com uma evolução mais detalhada, ou seja, qual que é a sequela, né, que aquele paciente foi acometido, aí sim a gente vai ter essa informação mais qualificada. E também, nessa investigação epidemiológica complementar, além de buscar informação no serviço de saúde, ele também vai, junto com a estratégia de saúde da família, buscar, ou a UBS do território, né, de competência, acolher essa família e buscar informações na residência desses pacientes. Então, hoje, o que nós temos de informação e que trouxemos aqui para vocês são informações tabuladas a partir do Sinan. E essa ferramenta, esse instrumento de tabulação, não tem todas essas informações específicas. Para ter isso, a gente vai precisar estar num processo de incluir essas casos suspeitos de intoxicação na investigação epidemiológica complementar, tal qual faz com o óbito, tal qual faz com o chumbinho. Legal, Paulo. Uma preocupação minha, só para para colocar com os colegas, é em relação a algo que até então a gente não via com as drogas sintéticas. A gente sempre vê usuários de cocaína, crack, sempre aqui no âmbito hospitalar, dando o meu contexto do âmbito hospitalar. É muito comum a gente atender pacientes 2, 3, 5, 10 vezes intoxicados ali com cocaína, outras situações. Com algumas drogas sintéticas, como MDMA ou NSPs, a gente vê que esse fenômeno era um pouco raro até de acontecer. Eu, particularmente, não me lembro de atender 2 vezes o mesmo caso de um paciente com a mesma NSP, por exemplo. E agora, com os canabinoides sintéticos, isso já está acontecendo, né? Mostrando aí que talvez a gente tenha um potencial de abuso e, assim, os efeitos crônicos até então, é algo que a gente não se preocupava tanto, né? E, assim, é algo que a literatura hoje não traz para a gente, é a questão do quais os efeitos crônicos dessas substâncias, porque muitas dessas substâncias, principalmente as NSPs, pelo fato delas desaparecerem, de acordo com a legislação vigente do país, muitos estudos crônicos nem existem, né? E agora, aqui no Brasil, a gente está vendo que, principalmente esses canabinoides sintéticos, a gente está vendo um uso crônico. E aí vem a minha preocupação e até a pergunta, talvez aí para o Paulo e para a Karina, em relação a como que a gente vai se preparar para atender os efeitos crônicos desses pacientes expostos aí a esses canabinoides sintéticos. Será que já existe uma preocupação de qualificação da rede,
Será que os órgãos ali estão preparados, já acendeu o sinal de alerta para a gente estar preparado a como lidar especificamente, como aprender, estudar esses casos? Eu posso falar? Aqui em Campinas, eu acabei não colocando isso no meu currículo, mas eu sou superintendente do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que administra, né, através de um convênio com a prefeitura, os CAPS-AD e J também. Então, a gente, esse paciente que o Rafa descreveu, de 10 anos, ele era acompanhado por um dos CAPS-J, né, que atendem crianças e adolescentes até 18 anos. E a gente está fazendo, sim, quando começaram a aparecer, o primeiro lugar que começou a aparecer os casos foi na rua, né, a gente tem um serviço de consultório na rua, que começou a ter, e aí eles já sinalizaram, e aí a gente já está fazendo um programa de protocolo institucional e de capacitação dos funcionários, principalmente os redutores de danos, que são quem atua, né, mais diretamente, são técnicos de nível médio que atuam mais diretamente com os usuários, assim, no contexto de uso mesmo. Então, inicialmente, isso foi divulgado mais para os CAPS-AD, e a gente vai incluir os CAPS-IJ também para conseguir capacitar e elaborar protocolos institucionais e fluxos, né, com a urgência e emergência também, para detecção de risco e de gravidade, porque às vezes o paciente chega intoxicado no CAPS, o CAPS é uma casa, não tem estrutura, né, então já tem um fluxo municipal que a gente fez de saúde mental, de urgência e emergência. E aí a gente vai incluir nesse protocolo a suspeita de intoxicação por drogas sintéticas com alterações dos sinais vitais, né? Porque é importante falar também, tem manifestações muito graves e tudo, mas não é em todos os pacientes, né? Então, a pessoa ter falado que usou, isso é um sinal de alerta, né? Há um risco dela desenvolver e evoluir mal clinicamente. Então, ela tem que ser monitorada. Né, os serviços já estão preparados, aqui em Campinas, pelo menos, né? Posso falar por Campinas, mas em Campinas eles já estão, a gente já está se preparando, sim, porque é um outro tipo de droga que está aumentando a prevalência, né? Quando teve outros também, a gente fez isso. São políticas públicas, né? Bom, pessoal, também vou aproveitar um pouquinho a fala da Karina. Aqui em São Paulo, nós já temos um movimento, né, porque aqui que é o epicentro do uso dessas substâncias. Então, lá no dia 19 de abril, né, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com as áreas envolvidas, então, junto com o Programa Municipal de Prevenção de Intoxicações, a Divisão de Saúde Mental, publicou uma nota técnica. E essa nota técnica estava voltada para assistência às intoxicações e calamidades sintéticos, principalmente junto à população infanto-juvenil da rede de atenção psicossocial, né? Junto à publicação, e essa nota técnica também trazia, né, tanto quanto a Karina mencionou aí em Campinas, o fluxo para atendimento dessa população nos CAPs, e muito corroborando com a informação que a Karina traz. Os CAPs, eles não têm organização e estrutura para atendimento da intoxicação aguda nesses casos, mas existe o fluxo para encaminhamento para os serviços de emergência e urgência para intoxicação aguda, e depois volta para o CAPS para continuidade da assistência ao acolhimento desse paciente e, eventualmente, se o caso, a redução de danos, né, aplicar a estratégia da redução de danos. Bom, paralelamente a isso, existem algumas outras estratégias que nós estamos desenvolvendo aqui no âmbito da Secretaria. Uma é uma política municipal de enfrentamento ao que se chamou aqui na Secretaria Municipal de São Paulo de drogas emergentes. Então, a gente está escrevendo uma política para enfrentamento dessas drogas emergentes. Certamente, aí, nos próximos tempos, a gente já está em fase final de revisão, a gente vai publicar, e isso é para os serviços de saúde municipais. Bom, aí vai também abranger para os outros
CAPS, né? Na verdade, o fluxo de atendimento é para qualquer serviço de saúde, independentemente da sua característica, né? Atendimento de exposição aguda, você vai. E se você receber num serviço que você não tem estrutura, organização para atender, você vai ser encaminhado para um serviço de emergência e urgência. Seja uma AMA, seja uma UPA, enfim. E também, além disso, a gente está batalhando muito uma parceria com o Ciatox de Campinas. Durante a nossa fala, a gente mostrou um pouquinho do fluxo. O que a gente quer? A gente quer mapear essa população, né, fazendo o diagnóstico clínico, né, tanto quanto também o Rafael mencionou aqui nos estudos de caso dele, também a gente está sugerindo no nosso protocolo alguns exames, algumas análises laboratoriais, inclusive eletro, função hepática, função renal, hemograma, para junto do diagnóstico laboratório toxicológico e o levantamento dos sinais clínicos, a gente conseguir traçar melhor o perfil dessa população e dessa exposição relacionada aos canabinoides. E para isso acontecer, a gente precisa que a nossa parceria, né, o convênio entre o Programa Municipal de Controle de Intoxicações e o Ciatox, ele seja de fato efetivado. Então, essa é a nossa expectativa. Legal. Eu fico um pouco aliviado em relação a ver como a gente está preparado. Assim, a gente já tem uma estrutura pronta para atender esses casos, e aí a preocupação minha agora se torna mais laboratorial, né, no meu campo de atuação, porque eu observo que falta laboratórios para certificar essas substâncias, né? Então, acho que hoje, talvez, assim como a gente estava lá lembrando um pouco da pandemia, que a gente tinha que testar para saber quem era positivo para a Covid, eu acho que para os canabinoides sintéticos também a gente tem que testar em relação a essas suspeitas de intoxicação, essas suspeitas de exposição. Acho que é importante a gente confirmar qual canabinoide sintético, né? Porque a gente vem falando muitas vezes o termo K2, Spice, mas a gente tem que lembrar que por detrás desse nome de rua da substância podem ter 2, 3, 5, 10 substâncias, e aí a gente não consegue ter uma relação de nexo em relação a efeitos, se uma vai ser mais potente ou não. Então, acho que o que está faltando muito hoje é em relação à testagem, né, das substâncias, dos pacientes intoxicados, aí expostos, que querem saber ali em relação ao que eles estão consumindo, né? Acho que é uma preocupação que falta no Brasil, então hoje é testar. Exato. Essa era até uma das perguntas, Lanaro, que foi enviada, que era com relação ao em termos analíticos, né? Essa concentração de canabinoides sintéticos, se ela exige técnicas de alta sensibilidade, né? Acho que pelo que você expôs, acho que sim, né? E isso pode ser uma das dificuldades, né, de você estar testando isso em demais laboratórios. Certo? Sim, acho que 2 pontos laboratoriais importantes aqui. Primeiro é essa baixa concentração que a gente vê, né, que necessita ali de técnicas altamente sensíveis. A gente tem que pegar equipamentos hoje, diferentes modelos ali, de uma faixa intermediária de alta sensibilidade para conseguir detectar. Consequentemente, mesmo esses equipamentos de alta sensibilidade, a gente tem que fazer um preparo de amostra com altos volumes de amostra, né? Para vocês terem uma ideia, hoje na rotina do Ciatox, a gente trabalha com 100 microlitros de urina, a gente consegue monitorar ali mais de 200 compostos, por exemplo, em sangue e urina. Para os canabinoides sintéticos, muitas vezes a gente tem que usar 5 vezes mais isso. Tem que usar 500 microlitros. Parece pouco? Parece, mas assim, em termos laboratoriais, isso é muito, né? Você partir de um screening geral de 100 microlitros, você aumentando 5 vezes o volume de amostra, e aí você vai pré-concentrar mais 5 vezes para você ter uma melhor resolução, isso mostra um cenário preocupante. Você tem que ter equipamentos de ponta, de qualidade. E a segunda questão é que muitas vezes você tem o que? Baixa estabilidade química. Esses canabinoides sintéticos, eles são instáveis quimicamente. Então, a gente tem uma preocupação desde o ponto da coleta desse material até o seu armazenamento em temperaturas, né, de geladeira ou de ultra freezer, por exemplo,
Hoje, todos os nossos casos de canabinoides sintéticos que a gente está ainda estudando, a gente preserva eles a menos 80. A gente já observa uma degradação ao longo do tempo. Então, esse é outro desafio que a gente tem do ponto de vista laboratorial. E o terceiro grande desafio em termos laboratoriais, qual é que é? É que hoje, por exemplo, no Ciatox mesmo, a gente analisa essas substâncias em metodologias do tipo target, que são aqueles métodos que você monitora substâncias específicas, né? Então, a gente tem que ter o padrão dessa substância, a gente tem que desenvolver o método para aquela substância, e assim você consegue identificar aquela substância. Mas e se não tiver aquele canabinoide sintético que a gente está olhando? O que a gente faz? A gente vai ter um falso negativo, né? Então, por isso que hoje, além de técnicas de alta sensibilidade, a gente precisa de técnicas de alta especificidade, como os equipamentos de alta resolução. Hoje, para você estar em ponta, para conseguir detectar um novo canabinoide sintético, que é uma questão de tempo, que é uma questão que vai acontecer, como são as questões das NSPs, né? A cada ano, a gente já acompanha muito isso, né? Você tem o pico da substância, de repente ela desaparece, de repente aparece uma nova. Então, para você estar sempre alinhado atrás, né, dessas novas descobertas, a gente vai ter que ter equipamentos aí, né, espectrômetros de massa de alta resolução, para conseguir fazer um diagnóstico certeiro e evitar, assim, falsos negativos. Perfeito. Bom, para a gente não se alongar muito, né, eu gostaria de agradecer imensamente, né, em nome da Sociedade Brasileira de Toxicologia, né, a disponibilidade do Paulo, da Karina, do Rafael, para estar aqui debatendo sobre esse tema que é tão importante, né, e assim juntos a gente poder contribuir para o avanço aí do conhecimento, né, e aprimoramento também desse conhecimento relacionado a essa área tão importante que está se fazendo parte agora do contexto da toxicologia social. Então, muito obrigado a todos, né, e convido a todos as pessoas, né, que estão escutando aí a visitarem a nossa página no YouTube, Instagram e também no Spotify. Obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer muito Boa grande. tarde, obrigada. Obrigado a todas e todos aí, um abraço e tenham uma ótima tarde. Valeu, obrigado.